Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sarasate e é um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Bom, pessoal, hoje eu vou abordar temas variados em uma só tiragem. Eu estava lendo a lista de sugestões e várias pessoas me pediram para falar sobre aposentados e pensionistas, sobre o futuro dos Correios, se o Ministério da Educação é como o Ministério da Saúde, que existem várias maracutaias, né? E falar um pouco mais sobre essa desconstrução. Então eu vou fazer uma abertura geral e conforme forem saindo as coisas eu vou falando. Vou abordando os temas que a espiritualidade permitir. Alguns temas não são feitos, pessoal, porque não há permissão espiritual. Eu não dou um passo na minha vida sem que a espiritualidade me conceda permissão. Esse é o meu jeito de ser, viu? Vamos lá? Peço permissão aos meus mentores espirituais, ciganos e não ciganos. Peço a força soberana que nos rege, a luz que há dentro de cada um de nós, que unidos agora eu possa trazer mensagens de direcionamento, mensagens de prevenção. Agradeço grandiosamente pela minha vida, por respirar por mais um dia. Agradeço pela vida daqueles que me ouvem nesse momento. Gratidão eterna, gratidão. Salve a força da Tsarastê-Romá, os ciganos de luz que me acompanham. Optcha. Vamos lá. Vou começar com força soberana. Força soberana. Na minha terra, no meu Brasil, o que está destinado aos Correios, aposentados e pensionistas, e o que mais precisamos ter consciência? Vamos lá. Gente, a primeira mensagem que me saiu, tá? Está relacionado a órgãos públicos. Eu vou fazer um apanhado geral. Uma coisa bem interessante aqui, me saiu logo as primeiras 3 cartas, 16, 38, 34 e 17, 02. 03 e 23. Saíram as cartas que dentro da cartomancia mundial, 2 delas, né, falam de exterior, né, de dinheiro vindo do exterior, de desilusão em massa e um novo caminho. O que essa abertura me relata? Por exemplo, em relação aos Correios, eu vejo um investimento vindo de fora. Na realidade, os Correios já estão perdendo muito em relação apesar de ser uma instituição, né, muito séria, com pessoas que trabalham duro, né, no Brasil funcionar muito bem, mas além de estarem, né, tendo problemas por causa da concorrência, hoje nós temos outras grandes empresas, inclusive internacionais, Mercado Livre,
Amazon, né, que fazem transporte de cargas, transportadoras que também fazem esse tipo de trabalho. E em relação aos Correios, é como se fosse privatizar, tá? Porque eu vejo investimento de fora, então, de uma certa forma, os Correios não vão permanecer como é hoje. Eu usei a palavra privatizar, mas eu não sei se isso é possível, que eu creio que os Correios funcionem como os cartórios, né? Onde a pessoa pode ter né? Algumas pessoas trabalham com Correios, tem mais de uma agência, e eu não sei como é feito essa transição governo, né, e Correios. Só que eu vejo uma empresa que realmente está se encaminhando para o fim de como é hoje. Eu sinto muito. Para você que trabalha nos Correios, para você que, enfim, comanda, né? As notícias não são nada boas. Eu vejo interferência do governo, tá? Aqui me fala a nível federal, então eu vejo interferência do governo direto, tá? Dinheiro vindo do exterior e isso trazendo perdas para as nossas agências de transportes conhecidas como Correios. Então, assim, primeiro que eu gostaria de dizer que essa tiragem eu vou fazer um apanhado geral para que vocês me entendam um pouco melhor. Vamos falar de órgãos públicos. Que já me saiu aqui tanto a carta do líder do governo quanto a carta, né, que indica o poder maior dentro do país, né, a sede do poder maior dentro do país, órgãos públicos de uma maneira geral. Primeiro que, no futuro, quando eu falo futuro, gente, não é 2022, não é 2023, nada se desconstrói rapidamente, tá? Isso pode levar alguns anos, inclusive, para se concretizar, em relação aos Correios, por exemplo. Mas qual será o fim, né? Eu já fiz um vídeo sobre a reforma administrativa, né? E eu vou dar continuidade aqui falando algumas coisas. Bom, primeiro que em relação aos Correios, né, vai haver interferência direta do governo, inclusive cedendo, né, concedendo, né, a órgãos internacionais, a empresas internacionais, tá? As condições que os Correios vivem hoje. Ou seja, no futuro, né, as agências do Correio vão pertencer a empresas de outros países, tá? Eu não sei como é que isso funciona, mas eu vejo dinheiro de outros países, né, sendo injetado nos Correios de uma forma geral, e a nossa, né, maior rede de transportes aqui no Brasil, né, de transporte de cargas, de entregas, que é os Correios, sendo prejudicada. Então, vamos lá, as pessoas hoje que conduzem essas agências vão ter perdas com isso, tá? Os funcionários, eles podem ter uma carga de horário aumentada e ou reduzida, consequentemente, com uma mudança também na forma de pagamento. Eu já disse que no futuro, a longo prazo, mas ainda dentro dessa década, vai ser muito comum trabalhar por banco de horas. Bom, logo depois que eu fiz esse vídeo, uma seguidora minha disse que nos Estados Unidos já funciona dessa maneira, e que lá as pessoas são praticamente escravas de uma máquina, né? Que elas têm que trabalhar muito mesmo, e o tempo para lazer, para diversão, para cultura, isso quase não existe, né? Porque se trabalha demais para conseguir alguma coisa. Ganha-se, mas se trabalha demais. Eu não sabia disso, tá? Só para deixar claro. Então, esse mesmo sistema será implantado em todos os lugares do mundo, tá? Essa desconstrução aqui no Brasil, por exemplo, primeiro nós tivemos o incêndio no Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro. Agora, na Cinemateca.
Eu não sei se vocês conseguem perceber que tudo que diz sobre as nossas raízes está sendo destruído pouco a pouco. Foi o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que graças a Deus já foi restaurado, né? Mas quanta coisa não foi perdida nesses incêndios. Pessoal, esses incêndios eles não são provocados. Nós estamos vivendo uma energia realmente de desconstrução. Aquilo que é visto, por exemplo, eu vivo falando nos vídeos. Se na sua casa você sabe que tem uma tomada que dá curto-circuito e você não troca essa tomada, ela vai dar um curto-circuito para você enxergar que você deve fazer a coisa certa. E assim com os órgãos públicos. Então, nós teremos sim interferências internacionais e interferência direta do governo em relação aos Correios, tá? Dentro da reforma administrativa, por exemplo, pensionistas e aposentados, principalmente, pessoal, vamos lá, principalmente aquelas pessoas que fazem carreira, tá? Funcionários públicos, eles podem ter redução, sim. A cada dia mais, o direito do trabalhador, ele será reduzido. Isso pode levar 20 anos para acontecer. Mas nós vamos viver como em outros países, em que os direitos, né, se trabalha mais, né, e se tem menos direitos. Infelizmente, nós estamos caminhando para isso já nesse momento. Se todos olharem há muito tempo, desde 2008, está havendo uma desconstrução onde o trabalhador está sendo afetado, né? E o trabalhador, de forma alguma, ele tem reagido a isso. Para se aposentar, pessoal, vai ser muito mais difícil. Por exemplo, a aposentadoria por idade, ela vai subir pelo menos 10 anos, tá? Ainda dentro desse século, dessa década, como eu falei, não é uma coisa para agora, mas o que vão alegar? Que a vida do brasileiro ou a vida do ser humano, de uma forma geral, ela se alongou, né? Antigamente, quando eu era jovem, era muito comum ver pessoas muito mais jovens perdendo a sua vida. Hoje, com os recursos que nós temos dentro da medicina, a consciência sobre qualidade de vida, alimentação, exercício físico, está fazendo o ser humano viver 100, 110 anos. Então, a aposentadoria por idade, para aqueles que não têm carreira, né, ela vai aumentar. Digamos que a aposentadoria por idade aconteça aos 65 anos. Vai acontecer aos 75, vai acontecer aos 80, não se espantem em relação a isso. É o nosso futuro, infelizmente, né? Bom, haverá privatização no Brasil? Sim, ao longo dessa década, várias de nossas empresas serão privatizadas, tá? São acordos que beneficiam os governos nesse momento. Eu não estou falando aqui do atual presidente, tá? Porque a negociação de privatização começou já lá atrás, não é de agora, né? Qual é a instituição que vai sofrer mais mudanças entre 2021, 2022 e 2023? Os bancos. Esses é o que sofrerão muito mais mudanças, tá? Os bancos, eles terão, como eu disse, as agências físicas fechadas, tá? A maioria vai ter, em vez de ter uma em cada bairro, vai ter uma em cada centro, né? Apenas para assuntos burocráticos. Todo o sistema bancário, ele vai ser voltado online. O serviço de home office da maioria dos funcionários vai continuar mesmo após Covid-19. Não é à toa que em 2019 eu disse que várias agências bancárias iam fechar. E só aqui no Brasil, o Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros bancos fecharam muitas agências. Se eu não me engano, o Banco do Brasil fechou mais de 250 agências. Então vamos lá. Qual é a instituição que nós vamos ver uma maior mudança até 2025, né? Principalmente agora nesses próximos 2, 3 anos. Agências bancárias. Então, você que trabalha, né, numa agência bancária, se você tem a oportunidade, se você tem a capacidade, se está perto de se aposentar, faça agora.
né? Mesmo que você perca uma pequena porcentagem. E se você tem condições, se você não está suportando a maneira com que você trabalha agora, o ideal é que você se prepare para ter uma nova profissão. Outra coisa, antigamente, né, o ser humano era visto com capacidade e agilidade para trabalho, né? Era muito comum as pessoas se aposentarem e a gente vê-los como idosos realmente, né? Aquelas pessoas ociosas que não faziam nada. Gente, isso não vai existir mais, tá? O trabalho, ele vai existir até 80 anos de vida, né? Então, todos nós, eu, você, os nossos filhos, os nossos netos, eles vão trabalhar muito mais tempo, até porque vamos viver mais. Algumas questões, né, elas serão muito difíceis para a gente se adaptar agora no começo, mas agências bancárias, tá, e a produção alimentícia será o que vai ser mexido com mais força nos próximos 3 anos. E outra coisa, transportes de uma maneira geral, incluindo a questão dos correios, né, educação, do ensino básico até o ensino universitário. Então, nós vamos ter muitas mudanças nessas áreas. Essas serão as áreas que serão mais mexidas, tá? Em termos de atuação do governo, porque nós sabemos que a saúde já está destruída há muito tempo, né? Os hospitais estão caindo aos pedaços. E, obviamente, pós-pandemia, né, vai ter que se reconstruir muita coisa. Mas eu tô falando em mudanças a nível de não ser como era antes, né? Porque os hospitais vão continuar sendo como era antes, né? A pessoa vai lá para cuidar de uma doença. Só que, infelizmente, estão destruídos, né? Mas a questão de ensino será muito mexida, a questão de transporte será muito mexida, inclusive transporte de cargas. Então, nós contamos aqui com mudanças no correio, sim, porque é uma agência de transporte de cargas, né? Uma agência de entrega e, como eu falei, a educação. Então, nós teremos, né, todas essas mudanças de uma maneira geral. Pessoal, o que me chama a atenção nesse jogo, eu já venho falando isso há algum tempo, tá? Ainda entre agosto e setembro, com o Sol ainda no signo de Virgem, que nós vamos ver muitas coisas relacionadas a animais. Animais domésticos, mortes de animais que vão aparecer mortos, até animais marinhos ou animais de grande porte, né? Um grupo de animais que aparecerá realmente morto e sem sabermos a causa. A questão do aquecimento global me saiu muito forte aqui. Vamos lá. Algumas pessoas pediram também para que eu esclarecesse alguns recados de Gaia. Inclusive, amanhã eu vou fazer né, que eu tenho recebido mensagens. Gente, é tão misterioso para mim quanto para vocês. Mas uma coisa que eu entendi é que, né, no futuro, no nosso Brasil, nós não seremos uma só pátria. Haverá muita divisão. Vai nevar constantemente, como se neva na Europa, né? Então, assim, você imagina que na Europa eles têm que, nos lugares que fazem muito frio, nevam, como os Estados Unidos, eles já tiveram problemas até com congelamento de água e tubulação. Tudo é subterrâneo. Então, assim, vai ter que haver uma mudança muito grande. Imaginem adaptar uma cidade inteira, né? Um estado inteiro para receber um grande volume de neve durante o inverno, assim como nós teremos desertos, né? Áreas totalmente desérticas aqui no Brasil. Isso por causa do aquecimento global. Me mostrou muito forte isso. E quando a gente fala em deserto, a gente pensa, né, no Nordeste. Não é no Nordeste que eu vejo isso não, viu? É em outras áreas. Então, nós teremos, né, essa inversão do clima, não como está sendo agora. A tendência é piorar cada vez mais. O inverno ser muito rigoroso e o verão ser muito rigoroso, né? Muitos acidentes climáticos, enchentes. Ainda esse ano nós vamos ver muitas cidades debaixo d'água, prestem atenção, né? Ainda na energia de 2021 nós vamos ver cidades inteiras debaixo d'água e
muitas questões envolvendo a educação infantil também. Então, nós passaremos por um período onde essa desconstrução será grande, desde a maneira que nós conhecemos o mundo como é, desde aquilo que nos foi ensinado, que vai ser desconstruído. Claro que quem vai sentir isso muito forte são as próximas gerações, né? As gerações, os próximos 40 anos é que vão sentir isso com muita força, né? Inclusive vão pagar a conta, né? A conta de tudo que nós estamos vivenciando hoje, a conta de tudo que o governo, né? Os governos, os antigos e o atual governo fizeram até hoje dentro do nosso país, será as próximas gerações que vão pagar arduamente essa conta. Então vamos lá. No Ministério da Educação há tantas falcatruas como no Ministério da Saúde. Bom, eu vejo em todos os ministérios, tá? Em relação à educação, eu vejo muito mais desvio de verbas, tá? Dentro dos estados do que vocês possam imaginar. Não que o ministério não tenha conhecimento, tem sim. Mas dentro da educação, meu Deus. Dentro da educação, tá? Ministério da Educação, há tanto roubos e falcatruas como em qualquer outro ministério. Mas esses roubos partem mais dos estados e municípios, tá? Que acabam desviando verbas que eram para ser destinadas à educação. Há uma pressão muito grande, tá? Há questões muito fortes em relação a isso. Gente, a mensagem que veio aqui agora chega me assustou, né? Os correios sendo queimados. Isso pode ser uma metáfora, né? Os correios não vão existir como nós conhecemos hoje. Pode ser que daqui a 10, 20 anos venham até mudar de nome. Então, é o que nós veremos pela frente, né? Muitas mudanças acontecendo. Olha, agora mesmo, entre 2021 e 2022, muitas pessoas vão perder aposentadorias, tá? Muitas pessoas vão perder, vai haver um corte, vai haver descontos excessivos, vai haver, vão cobrar, inclusive dos pensionistas e aposentados, a conta, ou seja, vai haver um certo tributo. Eu não sei como funciona isso, mas, por exemplo, o meu pai, ele era aposentado quando a minha mãe veio a desencarnar. E ele recebia a aposentadoria dele e passou a receber a pensão da minha mãe. Era pensionista, né, da minha mãe. O que daqui para frente não vai acontecer? Uma pessoa terá só uma aposentadoria. Eu não sei se isso já está acontecendo. E o que eu vejo aqui são cortes. Então, assim, tirando o LOAS, né? Tirando aquelas pessoas que recebem um salário mínimo, aqueles que trabalharam a vida inteira e que têm uma aposentadoria melhor, inclusive pagaram para isso, podem ter sim descontos absurdos, leis que vão tirar, né, direitos, leis que vão tirar, né, ainda mais a questão da segurança. Então, as pessoas, mesmo depois de aposentadas, vão preferir continuar trabalhando. Claro que vão produzir muito mais, e isso é bom, porque nós também, né, nesse momento e trabalhando desta forma, nós vamos criar um legado grande para deixar para a humanidade. Então surgirão, né, muitas pessoas que vão se dedicar a projetos sociais depois da aposentadoria, vão se dedicar a aprender outra profissão, vão fazer aquilo que realmente gostam, mas também por necessidade. Porque muitas pessoas passam a vida inteira no emprego só para garantir a aposentadoria. E quando se aposentam, né, aqueles que não eram satisfeitos com a sua profissão, querem fazer algo novo. Isso é muito comum hoje. Isso vai acontecer, mas também por necessidade. Porque aqui eu vejo cortes nas aposentadorias de uma forma geral. Bom, falando de trabalho no Brasil, gente, 2021 ainda, 2022, nós vamos ter empresas falindo no mundo inteiro, mas no Brasil, muitos desempregados. Nós vamos chegar a um número que eu não tenho estimativa aqui.
Nós vamos chegar a um número absurdo de desempregados no Brasil. E a nossa situação nos próximos 4 anos será de reconstruir, será muito difícil. Então, economicamente falando, né, os menos favorecidos sofrerão muito, muita coisa mesmo, tá? Como eu falei que as coisas que serão mais atingidas, né, são os bancos, a educação de uma forma geral, né, meios de transporte, né, e empresas de carga, né, como o Correio, por exemplo, que está aqui. Haverá muita mudança, haverá muita coisa sendo modificada, haverá muita interferência de fora. Nós chegaremos também no ponto em que os transportes públicos em algumas cidades do país, por exemplo, o que eu vejo aqui? Eu vejo como se uma estação de BRT ela só tivesse um BRT. Né? A frota de transportes públicos encolhendo, e é uma mudança que vai acontecer fortemente nos próximos anos em relação aos transportes públicos. A maneira com que eles conduzem, né, as concessões não será como era antes, vai mudar, mas primeiro muitas empresas vão falir, com isso desempregados, tá? Grandes empresas que a gente nem imagina que possa sofrer, né, com isso tudo, que a gente acha que está lucrando com isso tudo, vão falir, tá? E transportes também inclui aviões. Então, assim, nós teremos muita dificuldade nessas áreas nos próximos 4 anos para reconstruir tudo aquilo que for desconstruído agora. Muitas perdas, né, em relação a isso, para os trabalhadores, para pessoas do povo, e também a descoberta de muitas falcatruas, tá? Vejo essa questão de transporte públicos vindo a trazer escândalos, tá? Grandes. E, infelizmente, em relação ao futuro dos Correios, essa mensagem agora chegou a me assustar, né? Uma empresa sólida, né? Uma instituição que funciona, sendo entregue, sendo queimada, jogada fora, infelizmente. Vou pedir uma mensagem à Rainha das Serpentes, ao oráculo. Oráculo, próximos acontecimentos. Optcha. Então, vamos lá, pessoal. Energeticamente, eu gostaria muito que vocês entendessem isso, como eu dei o exemplo da tomada. Todos os anos, nós, seres humanos, individualmente e coletivamente, temos a oportunidade de passar de ano. É como se a gente estivesse aqui numa escola. Algumas pessoas fazem a sua lição de casa, né? E conseguem passar por fases bem difíceis, sem tantos desastres. Pessoal, não estou falando de morte, porque a morte é o ciclo natural da vida, né? Então, todos nós, eu, você, todos nós, um dia nós vamos partir. Eu estou falando de dificuldades, de problemas, né? De situações realmente difíceis. Essas áreas cujo eu citei, que serão as mais afetadas, inclusive os aposentados e pensionistas, vocês vão ver que muitas pessoas vão perder a sua aposentadoria entre esse ano e o ano que vem. E o pior, o que me entristece, é justamente que quem irá perder a aposentadoria é aquele que ganha lá o LOAS, é aquele que ganha um mínimo para sobrevivência, né? Essas áreas cujo eu falei, nós vamos ter, sim, e também relacionada à cultura, né, que está muito ligada à educação. Se um mestre não escreve um livro, não temos um livro didático,
né? Se uma pessoa não faz uma série, né? Nós não temos ali, uma pessoa leiga não pode fazer. Está relacionado também, né? A questão de... A cultura também está relacionada, para mim, aqui junta com essa questão da educação. Então, o que eu vejo? Nós continuaremos tendo incêndios em órgãos públicos, destruindo nossos acervos. Haverá incêndios em agências de correio, tá? Desabamentos em escolas e depredação e falta de manutenção e até mesmo acidentes gravíssimos envolvendo automóveis. Isso é o que nós veremos entre 2021 e 2022. É como se essas questões elas fossem estar muito pautadas. Inclusive, haverá revolta de universitários, manifestações, isso mais adiante, tá? Não necessariamente para agora. Então, o que nos resta, né? O que nós vamos vivenciar para poder passar por tudo isso não é nada fácil, tá? Não é nada fácil. E por isso que as nossas crianças, de uma certa forma, estão sendo alvo, né? Porque a educação, ela não é só aquilo que é ensinado nos colégios, né? É aquilo que nós ensinamos para nossas crianças dentro da nossa casa e principalmente, né? Tem muitas crianças que elas são abusadas, feridas, machucadas dentro de casa, porque os próprios pais, eles não têm, né? Além de caráter, além de amor, eles também não tiveram educação. Então, é uma corrente que vai rolando, e a gente vê absurdos acontecendo, né? Fora as mortes trágicas que, infelizmente, né? Isso nós não temos controle. Então, essas áreas que eu falei que terão, assim, uma mudança mais forte durante esse período, elas também vão apresentar, tá? Problemas estruturais, problemas realmente difíceis, tá? Pessoal, eu vejo mais uma criança sofrendo, tá? Eu não gostaria de dizer isso nesse vídeo, mas eu vejo mais uma criança classe média alta sendo alvo da mídia mais uma vez com algum acontecimento, tá? Uma criança como aconteceu com o Henry, nós vamos ver novamente acontecimentos envolvendo crianças de forma bem trágica e pode ser em bairros nobres. Eu venho falado que a partir de agora os bairros nobres, eles serão alvo, né? Então será nesses bairros que terão apagões, incêndios, alagamentos, até mesmo um contágio maior em relação à Covid-19, né? É muito difícil falar sobre tudo isso. Eu vou me omitir ao que eu vejo aqui no final, da forma que eu vejo, mas desde a violência doméstica ao feminicídio, vai acontecer de forma bem... vai continuar acontecendo, continuar sendo mídia. Briga entre os casais, onde um mata o outro, e filhos matando pais, gente. Então, realmente, nós, além de termos que lidar com tudo isso que está acontecendo, vamos ter que enfrentar, sim, a dor. Eu vou tirar apenas uma cartinha da astromancia hoje. Esse finalzinho ali me deixou bem emocionada. Só como um conselho. A inteligência da fé. A única coisa que pode nos acompanhar agora é a fé, é a religiosidade, é o líquido de dentro da garrafa, não é a religião, não é o rótulo, é a fé, é o Deus dentro de si, é aquilo que nos move, nos acorda todos os dias, é na fé que temos que nos apegar, é acreditar que mesmo com tantas tragédias, o nosso mundo um dia será um mundo muito melhor. E nós conseguiremos sim reconstruir o nosso planeta para aqueles que sucederão
a nossa existência. Agradeço a você pela companhia do fundo da minha alma. Salve a sua estrela.